Iniciei a gravação, todo mundo está ciente, então quem participar está ciente que está sendo gravado, vai ser disponibilizado lá no YouTube. Pronto. Todo livro de direito comercial, de direito econômico, que eu analisei para preparar essa aula, não só livros, mas outros materiais didáticos também, alguns de cursinho, preparatório para concursos federais, porque são um pouco mais objetivos, mais diretos, todos explicam que o direito da concorrência é complicado. É complicado. Por que ele é complicado? Porque ele é muito específico. A prática da defesa da concorrência ela é muito administrativa e ela não é muito comum na advocacia. Não é muito comum encontrar escritórios que realizem a defesa da concorrência ou que protejam, tentem proteger os seus clientes no âmbito da concorrência. Quem normalmente faz isso são os advogados das próprias empresas envolvidas. E aí é uma atividade muito limitada, não há grandes escritórios de advocacia. Quer dizer, há grandes escritórios de advocacia, mas apenas os grandes mesmo, com advogados muito especializados, podem, normalmente têm acesso a esse conteúdo e essa prática. É difícil você encontrar no dia a dia um advogado que atue na defesa da concorrência, porque envolve valores muito altos e costuma-se perceber que ou são esses advogados famosos no Brasil, ou são os advogados das próprias empresas, que são especializados, que são treinados pelas empresas para isso. Porque quase sempre são processos que envolvem atos de concentração. Atos de concentração de mercado. E nós veremos que para se qualificar como atos de concentração, normalmente há um envolvimento de valores muito altos, porque para chamar a atenção do CAD, que é um ente da administração pública, indireto, tem que haver grande repercussão naqueles atos das empresas. E por que ainda é difícil a defesa da concorrência ou o direito da concorrência, além de a gente ter pouco contato no dia a dia, de ter pouco conhecimento sobre o direito da concorrência? Muitas vezes, esse direito da concorrência e esses processos de direito da concorrência, eles têm sua resolução em âmbito administrativo, não se chega a uma judicialização dos processos. Costuma-se resolver no âmbito administrativo, que é do CAD, e fica um pouco mais restrito, não há tantas informações. É claro que você pode, tem a publicidade, é um dos princípios da administração pública, mas tanto é que a gente tem acesso a essas decisões se acessarmos, se tentarmos buscá-las no site do CAD, e também no Tribunal de Contas, às vezes tem algumas opiniões sobre concorrência. Mas normalmente se resolve em âmbito administrativo ou, como tem grandes empresas envolvidas, essas empresas preferem resolver suas pendências, resolver essas questões, resolver questões contratuais de concorrência em âmbito arbitral e não do Poder Judiciário. Então, mais uma vez, por mais que a gente talvez consiga ter acesso ao resultado dessas arbitragens, se for um interesse maior, né? Não chama tanta atenção da mídia, não chama tanta atenção da população, apenas se for valores muito grandes, se forem empresas muito grandes, ou se chama a atenção de parcela da população de uma parcela pequena. Não há tanta judicialização e não é tão midiática a cobertura da defesa da concorrência. Além disso, defesa da concorrência e direito da concorrência envolvem conceitos muito próprios, conceitos específicos, conceitos vinculados à economia e ao direito econômico, mais específico, esse setor da concorrência, que não são muito comuns, que a gente não trata normalmente deles no nosso dia a dia, a não ser economistas ou pessoas atuantes na área. Exemplo dessa evidência, melhor dizendo, dessa particularidade ou de toda essa peculiaridade dessa seara
jurídica, que é a defesa da concorrência, o direito da concorrência, é que o CAD em si, que é o órgão principal da concorrência no Brasil, ele não tem concurso público para servidores do CAD. Não existe o concurso público para o CAD. O CAD, ele contrata, ele chama para trabalhar nele servidores de outros órgãos ou de outras pessoas jurídicas de direito público, né, de outras autarquias, de alguma fundação. O CAD, normalmente trabalha no CAD aquelas pessoas que passam em um concurso, que é aquele concurso de planejamento e gestão, que aqui em Minas Gerais é conhecido como concurso da Fundação João Pinheiro. Você estuda lá 4 anos, administração pública. Quando você forma, você já trabalha no setor público do Estado com um salário razoável, né? E você pode fazer esse concurso de planejamento, políticas de planejamento, especialista em políticas de planejamento e gestão em âmbito federal. E aí a União vai te encaminhar para o órgão que ela achar adequado. E se você for bom de serviço, normalmente o CAD te chama, porque o trabalho no CAD é muito interessante, o trabalho no CAD é muito importante, o trabalho no CAD, normalmente depois, quando esse servidor se aposenta, ele vira um consultor de muito sucesso, porque ele se envolveu com as normas de concentração, normas sobre fusão, sobre defesa de mercado. É bem interessante, sim. Só que não tem um concurso direto para ele. Então, tudo isso evidencia que é uma seara afastada do nosso dia a dia, do dia a dia da prática jurídica. Só um minutinho, toda hora entra alguém, então estou tendo que parar. Com a qual nós estamos acostumados. Mas vamos enfrentar a defesa da concorrência. Além disso, a defesa da concorrência ela vai ser marcada pelo direito da concorrência, pela aplicação de instrumentos e de institutos jurídicos de outras searas. Muitas vezes faremos menção a conceitos do direito empresarial, por exemplo, ou do direito administrativo. E as normas da concorrência, como elas são formadas por cláusulas gerais, elas não são tão fechadas, são normas que permitem muita atuação do juiz no caso concreto, tal qual o Código Civil, em vários aspectos. Então, não tem um rol taxativo, tem um rol de crimes, é óbvio, né, de ofensas à lei da concorrência, mas é um rol aberto, e é um rol aberto também no quesito interpretativo, permite muita interpretação. Porque, no caso concreto, pode ser que um ato que aparentemente pareça contrário aos interesses públicos vinculados à concorrência, no caso concreto, ele pode ser benéfico, vai analisar as variáveis econômicas. No caso concreto, se envolver 2 empresas muito grandes, e se uma delas evidenciar que, não havendo certo acordo de vontades ali, ela pode vir a falir, muitas pessoas vão perder emprego, muitos fornecedores vão perder um comprador grande. Então, precisa realmente de ser mais aberta a previsão das normas de direito da concorrência, porque tem muito interesse público em jogo, normalmente. Tá? Beleza, chega da parte introdutória, vamos falar especificamente sobre concorrência. Aposto aí, Emerson, lê para a gente o que se entenderia como concorrência de acordo com o material institucional, por favor. A concorrência pode ser compreendida como um processo através do qual as pessoas que exploram a atividade econômica disputam entre elas a preferência dos consumidores de bens ou serviços, diante do preço, qualidade e inovação. Então, concorrência é fundamental quando pensamos no mercado aberto, quando pensamos no sistema capitalista. Eu acho que eu peguei foi a caneta aqui, eu quero marcar texto. É isso mesmo, né? Marca texto. Isso. Então, essa concorrência é um processo através do qual as pessoas que exploram a atividade econômica disputam entre elas a preferência dos consumidores. Preferência dos consumidores. Nós, no Brasil, nós já vimos que a legislação e a principiologia de direito econômico defende a livre concorrência. Entende que a livre concorrência, normalmente, com alguns limites impostos pela legislação, né,
Normalmente, a livre concorrência é benéfica à economia de modo geral e diretamente ao consumidor, porque quanto maior concorrência, melhor o preço e melhor as opções que o consumidor terá. E o grande objeto de proteção no direito econômico, no direito do consumidor, no direito concorrencial, é o consumidor, porque o mercado de consumo ele é extremamente importante, ele é um patrimônio nacional, o mercado consumidor do Brasil é um dos maiores do mundo, então ele é um patrimônio, nós temos que manter esse mercado consumidor ativo e apto a adquirir bens e serviços. O que nós não queremos? Nós não queremos monopólio, nós não queremos concorrência fechada. E se nós estamos falando de concorrência, imagino que vocês, meus amigos e minhas amigas, já perceberam uma diferença em relação à matéria das últimas aulas, que eram agências. As agências, elas também são uma forma de intervenção da administração pública na economia, mas aquelas searas de atuação das agências, elas estão muito vinculadas a serviços que anteriormente eram prestados pelo Estado. Serviços de energia, serviços de telecomunicação, serviços de internet, telefonia. Esse tipo de serviço, petróleo, né, então energia, esse tipo de serviço anteriormente era prestado pela administração pública. E aí você tem um afastamento ali no meados dos anos 90, tem uma tentativa de afastamento do Estado e uma diminuição da atuação direta do Estado na economia cada vez maior, e aí surgem essas agências reguladoras, porque se o Estado ele para de prestar o serviço, agora ele vai fiscalizar, agora ele vai também elaborar regras, vai estabelecer padrões de conduta, vai punir se o particular que se tornou responsável não o fizer, não prestar o serviço da maneira que o Estado entende adequado. Ótimo. Aqui não. Aqui, quando nós falamos de concorrência e defesa da concorrência, é a administração pública olhando para os particulares e para searas da atividade empresarial e da atividade econômica, que são típicas da atividade empresária do particular. É diferente. Não são serviços essenciais, necessariamente. Mesmo que também não sejam lá nas agências, mas nas agências são serviços que antes eram prestados pelo Estado. Então, a gente já sabe que existia um interesse público ali. Aqui, o CAD, que é o principal personagem da defesa da concorrência no Brasil, ele analisa atos de grandes empresas entre elas, no mercado em que elas competem. E esses mercados, talvez, nunca tenham sido objeto de atuação da administração pública. Então, é o Estado realmente olhando com uma lupa para a atividade do particular, principalmente para as grandes empresas, para evitar que elas dominem completamente o mercado e acabem com a concorrência. Como nós vimos, diante das previsões constitucionais, podemos afirmar, sem dúvida, que o princípio da livre iniciativa é amplamente protegido e é um dos fundamentos do direito econômico brasileiro. E, por princípio da livre iniciativa, nós entendemos a intenção do Constituinte em permitir e em garantir que o máximo de pessoas possíveis consigam se tornar empreendedoras em certos mercados. Às vezes você tem um sonho de atuar em certo mercado, de ser um empreendedor naquele mercado. E ao respeitar o princípio da livre iniciativa, o Estado brasileiro fala o seguinte: olha, beleza, que bom que você quer atuar naquele mercado. Às vezes é um mercado pouco valorizado e a sua atuação, o seu brilhantismo, que ainda está aí arraigado, vai fazer aquele mercado se desenvolver. Queremos sim que você tenha liberdade para atuar no mercado em que você quiser. Uma liberdade que, obviamente, vai ser limitada, toda liberdade é limitada, não existe liberdade absoluta. Eu quero liberdade absoluta. Bom, então, melhor você nascer em outra época, porque não existe em lugar nenhum liberdade absoluta, há muito tempo, se é que já existiu. Beleza. E concorrência? Se é possível a livre iniciativa, é possível que mais de uma pessoa atue em certo mercado. Ao permitir que mais de uma pessoa atue em um mercado, claro que aquele que chegou primeiro
vai achar ruim que surjam outros. Só, pô, eu cheguei primeiro nesse mercado, esse mercado é meu. Pode fazer isso? Não, não pode fazer isso. Porque é importante para uma economia que haja competição. É importante que haja a competição, porque a competição leva à criação de estratégias exatamente competitivas, de estratégias que façam com que o grande ganhador no final seja o consumidor, porque ao competir entre elas, as empresas desenvolvem novos procedimentos e desenvolvem novos produtos, um novo design, desenvolvem produtos melhores para certos nichos de mercado, desenvolvem produtos mais baratos para outros. Enfim, o grande objetivo das empresas é a maximização dos lucros. Elas vão tentar isso de várias formas. E se há competição, claro que quanto maior a competição, mais vai ter que se empenhar aquele que quer ficar em primeiro lugar, quer ficar nos primeiros lugares, quer galgar os patamares mais altos de lucro. E, ao fazê-lo, essa concorrência entre os particulares vai gerar mais eficiência dos agentes econômicos. Como assim mais eficiência? Eles vão tentar desenvolver mais tecnologia, porque com maior tecnologia costuma-se produzir de maneira mais barata, novos métodos, com preços mais baixos. E se há mais pessoas atuando em certo mercado, provavelmente também vai haver mais emprego. Pode ser que haja mais emprego. Ah, mas houve muito aumento da utilização de tecnologia. Tudo bem, mas aumentou muito o emprego na área de TI, aumentou muito o emprego na área de produção de tecnologia da informação. Houve um aumento exponencial nessa área. É só você andar ali na Savassi, eu que vou ali na Savassi quase toda semana, não agora, né, mas em razão de trabalho eu ia muito antes. Lá no prédio do meu trabalho, onde eu trabalho, as maiores empresas não são grandes escritórios, não são consultorias, não são bancos. São empresas de tecnologia da informação, lotado de jovem, né? 3 andares, às vezes, só de gente lá de camisa de super-herói e bermudinha. Né? Muito emprego na tecnologia da informação. E, bom, quanto maior concorrência, essa ideia de que a concorrência faz bem é baseada, claro, nas ideias, nas teorias do liberalismo econômico, e numa ideia de autocontrole do mercado, aquela mão invisível do mercado. Sabemos que não é tão eficiente assim essa mão invisível do mercado. Ah, professor, mas a teoria tal, tudo bem, a teoria ela pensa de maneira estrutural, ela não pensa em conjuntura. A teoria normalmente não leva em consideração o que os outros estados estão fazendo. Ah, mas os outros estados se desenvolveu por causa disso, disso, disso. Tá bom, mas você tem que pensar no hoje. Esse estado que se desenvolveu dessa forma há 200 anos atrás, hoje ele é desenvolvido. E para ele não é bom ter mais um estado desenvolvido, que seria o Brasil, concorrendo com ele no mercado internacional. Então, pode ter certeza que ele vai agir para o Brasil não se desenvolver. Então, cuidado, maneira aí no liberalismo e maneira também no intervencionismo. Tem que ter equilíbrio. Tem que colocar os pingos nos is, porque a gente tem que pensar na realidade. Teoria normalmente não leva em consideração a conjuntura. Nós estamos passando e somos testemunhas oculares de que a conjuntura pode mudar radicalmente, de maneira completamente inesperada, de um ano para o outro, não é verdade? E é claro que isso influencia a economia. Qual é a finalidade, portanto, dessa nova disciplina do direito, e alguns alocam dentro do direito econômico, outros imaginam que é uma disciplina específica, individualizada. Rodrigo, Exatamente. Oi. Desculpa interromper. Porque eu tenho por hábito acompanhar a aula com os slides da sua aula ao lado e vou montando um resumo. Mas eu não encontrei os slides lá no... Você falou que está na aula 10, né? Isso. Eu não encontrei. Eu conversei com colegas aqui, o pessoal acho que não está encontrando, não. Eu acabei de colocar hoje, antes de entrar, deixa eu ver se realmente está lá, Augusto. Deixa eu só conferir, então, só um parênteses aqui, pessoal. Só um minutinho.
aula MP. Encontro 10, aula. É Augusto, tem Augusto. Isso. Para mim, tá tudo certo. Aparece aí para você, não? Aparece. É só você consegue copiar o link lá da aula? Para mim também não apareceu, professor. Se vocês puderem atualizar, talvez, porque eu acabei de entrar aqui, lá no Encontro 10, aula, no momento da aula. E aí eu vou lá eu não sei como é, não sei como vocês visualizam o Avas da mesma forma que eu, mas tem lá uma possibilidade de edição. E aí eu vou nessa possibilidade de edição, vou lá no Encontro 10, entro nele, copio o link e abro uma nova guia. Quando eu copio o link e abro uma nova guia, tá tudo certo. É exatamente essa. Uai, será que estava aqui não mostrar? Tenta agora, olha aí. Eu acho que posso ter clicado aqui em não mostrar. Tentem aí agora. Vou abrir novamente. Deixa eu atualizar o meu aqui. Ver se está disponível aí. Agora parece que apareceu aqui. Deixa eu abrir a aula 10. Antes não aparecia nem a aula 10. Só apareciam aqueles 2 artigos. Pois é, eu acho que eu cliquei sem querer em uma opção aqui, que é ocultar. Agora tá dando para ver, sim. Então tá ótimo. Então foi erro meu, pessoal, desculpa. Eu apertei sem querer aqui um botão que oculta o material. Então, ótimo que nós resolvemos. Obrigado. Obrigado. Voltando, galera, qual que é a finalidade desse direito concorrencial, o direito da concorrência? É impedir práticas abusivas que ofendam a concorrência. E, normalmente, essas práticas abusivas, se são práticas de abuso de poder, tem que ser de alguém que tem poder, é óbvio. E o interesse de toda empresa, o ideal para ela é que ela fosse monopolista, sem ninguém para concorrer com ela, sendo a única em um mercado, e de preferência um mercado que tivesse bastante demanda. E aí ela ofereceria o preço da forma que ela quisesse, produziria no ritmo que ela quisesse, sem se preocupar com concorrentes. E, no fundo, quase que inconscientemente, as empresas buscam isso, mesmo que elas tenham que abusar do poder. Fica aqui uma dica para vocês. Assistam uma série de documentários na Netflix que se chama Na Rota do Dinheiro Sujo. Acho que está São vários documentários, são 6, eu acho, na primeira temporada. Na segunda temporada eu comecei a assistir e parei. Mostra as relações de grandes conglomerados, por exemplo, da Volkswagen, do Santander, e como essas empresas, que são bem conceituadas, se nós pensarmos, são bem conceituadas no mercado e que continuam praticando, continuam atuando, e não temos muitos relatos de condenações, como essas empresas, elas praticam atos de deslealdade. Porque, Rodrigo, mas isso não é institucional. Depende. Assiste o da Volkswagen para você ver. Eles tentaram enganar o consumidor americano, não foi brasileiro. Se eles tentaram enganar o americano, você pode ter certeza que você aqui no Brasil está sendo muito enganado. Se eles tentaram enganar o americano, eles têm muita coragem, porque sabemos que as autoridades americanas, quando têm acesso a um tipo de tentativa de abusar do poder econômico, as sanções são graves. Mas mesmo assim, a sanção foi grave, mas a Volkswagen está aí. O Santander
fez algo absurdo, que foi conscientemente, não posso ficar falando demais aqui porque está gravado, né? Mas lá não é o Santander do Brasil, é o Santander lá nos Estados Unidos e no México. Depois vocês deem uma olhada. Esse banco de origem espanhola, ele conscientemente lavou o dinheiro dos cartéis de drogas e narcotraficantes do México, conscientemente, cientes daquilo. Estabeleceram, inclusive, um modus operandi para aquilo. Isso é claro que é abusar do poder econômico, isso é claro que é ato de deslealdade, porque está praticando um ato ilícito para ganhar uma parcela do mercado muito grande. Enfim, o direito da concorrência, junto com a administração pública, o Ministério Público, vai atuar e vai buscar minimizar os efeitos nocivos de possíveis atos de abuso de poder concorrencial. Então, com essa finalidade em mente, o que se busca é garantir a efetividade da liberdade de iniciativa, que qualquer um possa exercer atividade econômica. Então, tem esse efeito de evitar, logo de início, que as grandes empresas atrapalhem as pequenas empresas a entrar em certos setores. E como que as grandes empresas podem fazer isso? Através de lobby, através de preços muito baratos. Percebe que muitas pequenas empresas estão começando a atuar naquele mercado. O gigante, a empresa muito grande, põe o seu preço lá embaixo. O consumidor fica alegre. Poxa, que beleza, colocou o preço lá embaixo. Sim, mas ele colocou o preço lá embaixo para quebrar os concorrentes. E quando o concorrente não está mais no mercado, ele sobe o preço de uma vez, num patamar completamente desarrazoado, porque agora ele não tem concorrência. Então, quer-se evitar esse tipo de atitude. E como que vai se fazer? Através, mais uma vez, de intervenção estatal, especialmente no Brasil, através do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência. Esse CAD vai ser a principal entidade no Brasil responsável por evitar o abuso do poder, por controlar o abuso do poder econômico. Beleza? Tudo claro até aqui? Claro. Claro, então vai lá. Assimile para a gente aí, Emerson. Cumpre ressaltar que o que se reprime não é o poder econômico, mas o abuso deste mediante condutas que consistem em eliminação da concorrência, domínio de mercado e aumento arbitrário de lucros. Temos aqui elementos fundamentais para essa nova disciplina, digamos assim. Poder econômico, então, é mal visto? Não. Nós estamos tratando daquela pessoa invejosa da cidade do interior que tem inveja do amigo que é rico? Não é nada disso. O poder econômico, ele pode ser bem-vindo, ele pode ser benéfico. Ainda mais se for uma empresa nacional que tem grande destaque no mercado externo. É bem-vindo, porque se imagina que vai adquirir grande know-how, que vai permitir intercâmbio dos profissionais brasileiros com profissionais de outros países. Mas o que é vedado é utilizar este poder econômico de maneira abusiva. Ok, então é o abuso do poder econômico, não é o poder econômico em si, claro. E de que maneira nós enxergamos, ao estudar o direito da concorrência, possíveis abusos de poder econômico? Nós enxergamos em tentativas de eliminação de concorrência, tentativas de eliminação da concorrência, tentativa de domínio de mercado, normalmente uma coisa está ligada à outra, e aumento arbitrário de lucros. Aumento arbitrário de lucros é um aumento também que se daria de maneira não legítima dos lucros. Tudo isso vai ser combatido pelo direito da concorrência, pelo direito da defesa da concorrência. Como eu já tratei um pouco para vocês, aqui a gente não está falando de regulação de mercado especificamente. Regulação da concorrência é diferente de regulação do mercado. De toda forma, claro que ambas são intervenção direta através da regulação, não é o Estado atuando na economia como se fosse particular, é intervenção direta, portanto, muitas vezes através de regulação, de fiscalização, de imposição de sanção. E essa regulação da concorrência, ela é um pouco maior.
ela abarca mais pessoas, ela é mais ampla. A regulação da concorrência, ela inclui regulação de mercado. E há órgãos específicos para cada uma delas, mas a regulação da concorrência é como se ela estivesse numa instância superior, sobre, digamos assim, em comparação com a regulação de mercado, porque todos os mercados devem ter concorrência, tirando aqueles monopólios garantidos à administração pública. Mas mesmo naqueles monopólios, a gente já viu que pode ter concorrência. A administração pública pode contratar com o particular, mas a todos os mercados é aplicável a regulação da concorrência. Mas as normas de certo mercado, por exemplo, do mercado de energia, não se aplicam ao mercado de transportes. Então, a regulação da concorrência ela é mais ampla, ela é maior. E quem vai ficar responsável, portanto, voltando um pouquinho, podemos dizer que a regulação da concorrência é uma disciplina geral e a regulação dos mercados, Walter Mercados, é específica. Não sei se nem sabe o que é Walter Mercado, né? Eu peço também essa piada. Vai ser realizada por agências reguladoras, que nós vimos nas aulas passadas. Então, foi importante passar pelas agências reguladoras para chegarmos aqui. E o responsável pela regulação da concorrência é outra pessoa. A regulação da concorrência, não é o órgão, mas a pessoa jurídica responsável é o CAD, não é agência. Portanto, as agências ficam responsáveis por regular especificamente o mercado, mesmo que seja em tema relativo da concorrência. Por quê? Pela especificidade dos profissionais ali daquela agência, pela especificidade da agência, ela é criada especificamente para aquele mercado. E claro que vai ter temas de direito da concorrência. E muitas vezes, tanto o CAD e as agências, elas agem em conjunto. Elas se unem para analisar certas questões. Então, se o CAD está responsável por analisar, por exemplo, uma possível ofensa à concorrência no mercado de energia elétrica, vamos supor, né? Duas empresas muito grandes de energia elétrica querem fazer uma fusão. O CAD é responsável por analisar a possibilidade daquela fusão. O CAD pensa o seguinte, vamos ver aqui, se ocorrer a fusão dessas empresas, será que ela não vai se transformar numa empresa tão grande que ela vai atrapalhar o mercado brasileiro? Pode ser que aconteça, hein? Como é que a gente faz para analisar isso melhor? Até em razão de não ter servidores públicos que passaram por concurso específico, o CAD pode bater lá na porta da Anatel e falar, Anatel, me ajuda nesse caso aqui, já que você tem aptidão para analisar o mercado de energia elétrica. A Anatel é de telefonia, perdão, de energia elétrica é a ANEEL, né? A Anatel é de telefonia, a gente está falando então de telefonia. A Oi e a TIM queriam fazer uma fusão. Vai ser gigantesco, né? Vai ser gigantesco. Provavelmente vai poder aplicar preços muito melhores que as concorrentes, vão acabar eliminando as concorrentes. E aí, uma vez que elimina a concorrente, ela se torna monopolista e aí pode colocar o preço que quiser e o consumidor se ferrou. Para evitar isso, o CAD ele pode ir lá bater na porta da Anatel e pedir a Anatel para lhe ajudar na análise daquelas situações concretas. E a Anatel tem essas atribuições também para o seu mercado específico, que é a telefonia, previsto na legislação, que é essa lei 9472 de 97, está lá no artigo 19. Vamos ver. A agência compete adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse público e para o desenvolvimento das telecomunicações brasileiras, atuando com independência, imparcialidade, legalidade, impessoalidade e publicidade. E, especialmente, inciso 19, né, inciso 19, exercer relativamente às telecomunicações, as competências legais em matéria de controle, prevenção e repressão das infrações da ordem econômica, ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que também
poderia se chamar Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, né? Pode chamar de CAD, mas poderia ser da concorrência, porque o CAD trabalha muito com a concorrência. Então, pode atuar em conjunto, ressalvadas as pertencentes ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, que é essa figura que nós vamos entender hoje. Mas o CAD pode atuar em conjunto com a agência, pode atuar em complementaridade. E, alguém tentou entrar aqui? Quem que é? Deixa eu achar quem que é o amigo que tentou entrar aqui. É o Aval. Acho que conseguiu. Tá, tudo certo. Então, há uma complementaridade marcante entre essas pessoas, entre as agências e o CAD em relação aos mercados específicos de atribuição, de competência das agências. Mesmo existindo distintas previsões legais, as agências podem participar, podem aplicar o direito. Exemplo, analisar a regulação do preço, ou estabelecer a regulação do preço, estabelecer limites máximos e mínimos de quantidade ofertada, limitar geograficamente as concessões. Tudo isso poderia ser abarcado pelo CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tudo isso poderia ser aplicado e analisado por este conselho, que é uma autarquia, pelo CAD, mas, em razão da especificidade, para dar mais autonomia, para reconhecendo a expertise daquela pessoa nova que foi criada, é permitido que as agências o façam. E nada obsta que, além do que está previsto na lei, se for tema de direito da concorrência ou de direito econômico, o CAD atue junto com a agência. Nada obsta. Bom? E quais são os fundamentos para o Estado brasileiro, para a administração pública brasileira, atuar nestes temas? Bom, como eu falei para vocês no início da aula, os atores econômicos particulares, eles têm um interesse, normalmente, que é a maximização do lucro. A gente não pode ser hipócrita, e isso não é problema nenhum. Desde que essa maximização do lucro seja buscada das maneiras previstas, das maneiras possíveis ou não proibidas na legislação. O problema acontece quando a disputa fica tão acirrada que as empresas passam a atuar de maneira obscura, de maneira escusa, de maneira contrária à legislação e também com o fim não apenas de ter o melhor produto no mercado, não apenas de praticar os melhores serviços e com isso dominar o mercado. Às vezes é mais fácil do que desenvolver, mais barato do que desenvolver um produto novo, buscar eliminar a concorrência, nem que seja através de sabotagem. Eu acho que eu falei com vocês, recentemente conversei com uma pessoa que trabalhou na Coca-Cola há muito tempo, na FEMSA, e ela falava que era muito comum atos de sabotagem dentro da Coca-Cola. Profissionais da Coca-Cola tentando sabotar a empresa porque recebiam valores de concorrentes. Mais uma vez eu falei nome de empresa, não deveria, porque vai ficar gravado, vai ficar no YouTube e alguém vai me processar, né? Eita! Mas, bom, como o fim é um fim didático e eu não estou ganhando nada mais por isso, acho que não vai ter problema, né? E acho que eu sou muito pequeno ainda, não tenho muitos seguidores lá não, para alguém assistir, alguém de fora das aulas assisti-las no YouTube. Se bem que eu tenho uns 2 seguidores lá, mas acho que um é da Indonésia, não deve entender o que eu estou falando nas aulas, não. Quais são as consequências dessa atuação do particular? Bom, se não houver concorrência, o que nós sabemos pela experiência, porque a gente aprende basicamente de 2 formas, até pensando na teoria do conhecimento do Immanuel Kant. A gente aprende tanto com os empiristas quanto com os racionalistas. A gente aprende tanto com a razão pura quanto com a razão prática. A gente aprende tanto com as ideias, com os fenômenos do conhecimento, que são as ideias, ou a percepção, como com a prática, como com a experiência, como com o exercício. E o que a prática tem nos mostrado, que a história nos mostra, é que se não houver uma boa fiscalização da concorrência,
as empresas que têm maior poder econômico vão abusar desse poder econômico para se transformarem ou em monopólios ou oligopólios, porque às vezes o oligopólio também é bom. O oligopólio é um grupo grande, a detenção do mercado por um grupo de empresas. E a detenção de vários mercados por uma empresa. E é interessante, vai ser interessante para elas, mas não vai ser interessante para o consumidor, porque o que a experiência nos mostra é que quanto menos concorrência, maior o valor dos bens e dos serviços. Maior o valor dos bens ou dos serviços. Mas tem outras variáveis que que devem ser consideradas no preço dos bens, né? Às vezes um bem numa cidade do interior é mais barato do que Belo Horizonte, mesmo existindo menor concorrência nessa cidade do interior. Tudo bem, só que como que a gente chega a um preço, o preço de equilíbrio? A relação entre oferta e demanda. Lá, às vezes, tem menos oferta, então era para o preço ser mais alto. Não, porque lá também a demanda é menor. Então, relativamente, Belo Horizonte tem menos concorrência do que lá, porque tem mais demanda. Ah, Rodrigo, ficou complicado. Não tem problema não. Mas o preço, normalmente, ele é dado por essa relação entre oferta e demanda. E quanto maior oferta, normalmente menor o preço. Mas isso tem que ser analisado de maneira relativizada, não é absoluta. Além disso, se essa pessoa ou esse grupo de pessoas passa a dominar certo mercado, não existe concorrência, ok. Então eles dominam o mercado. Eles não precisam inovar. Por quê? Porque se não tem ninguém para concorrer com eles, para que vai haver um incentivo em inovação? Se para eles está ótimo aquilo. Vocês vão ter que gastar com inovação para ganhar um mercado que eles já dominam? Não tem necessidade, eles ficam estagnados. O mercado se estagna. Então é sempre ótimo, é sempre ótimo na economia a concorrência, porque a concorrência vai levar à inovação tecnológica, a imaginar novos produtos com novo design, novas maneiras de produzir, novas maneiras de gestão da empresa, porque às vezes você não consegue melhorar na prestação de serviço, na prestação do fornecimento do bem, mas você consegue fazer um rearranjo na gestão da sua empresa, otimizar a gestão da sua empresa, e aí torna-se mais lucrativa. Você pode pensar numa maneira nova de gestão dos seus empregados, com home office, alguns home office, outros não. Enfim, a concorrência é que impulsiona o ser humano ao desenvolvimento. A gente só se desenvolveu porque a gente precisava. Percebam que em locais em que não havia muita necessidade, não havia muito disputa de território, ou muita dificuldade de conseguir alimento, conseguir moradia, a sociedade humana ela se estagnou. Então, nós, seres humanos, precisamos da concorrência para evoluirmos. Nossa, Rodrigo, você está muito capitalista, muito liberal. Não, eu sou capitalista, é claro. Não existe nem... Para mim é uma utopia essa ideia de comunismo, mas pode existir um comunismo de mercado como na China. Talvez funcione, não sei. O importante é que haja concorrência. Quanto à legislação em si, existe previsão constitucional acerca dessa disciplina? Sim. Está lá no 173, no parágrafo 4º, De acordo com o artigo 73, parágrafo 4º da Constituição Federal de 1988, a lei reprimirá o abuso do poder econômico, que vise a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Quando na Constituição existe essa expressão, a lei, o Constituinte está falando o seguinte para a gente: é necessário que seja elaborada uma lei específica para tratar sobre abuso do poder econômico, sobre dominação do mercado, sobre livre concorrência e sobre aumento arbitrário dos lucros. Então, legislador infraconstitucional. Você
será responsável por elaborar uma nova lei, uma lei que trate destes temas. E como não está aqui previsto que tem que ser uma lei complementar, basta uma lei ordinária. E qual lei é esta? Existe uma lei sobre o tema? Existe. Atualmente está vigente a Lei 12.529 de 2011, mas existiram outras leis anteriores, existiu uma legislação de 94, que é mais próxima de 1988. A gente não ficou desde 88 até 2011 sem uma legislação específica. Houve a elaboração de uma legislação específica no ano de 1994. Lembrando que é a partir dessa época, a partir de 94, 95, até 97, 98, que há aquele fenômeno de maior acentuação se acentua o afastamento do Estado da prestação de alguns serviços, desses serviços que depois foram fiscalizados pelas agências. É com o primeiro governo de Fernando Henrique que há muitas privatizações, que há a criação das agências. E é mais ou menos naquela época, um pouco antes, 94, que é elaborada a primeira lei de direito da concorrência pós-1988, pós-nova Constituição. Mas agora ela foi superada pela Lei 12.529, foi revogada pela Lei 12.529 de 2011. É a lei que a gente vai orientar todo o nosso estudo. Emerson, como é que você está aí? Apostos? Sempre. Então vamos lá, vamos entender o que a doutrina fala para a gente sobre essa defesa da concorrência. Está enxergando aí? Estou. Eu estava sem o áudio, esqueci de apertar o áudio. Estava lendo sem o áudio. Muito bom. Esse destaque do direito antitrust ou da concorrência, que se percebe, inclusive, nas questões de concurso, deve-se, em parte, pelo combate aos cartéis e aos monopólios na história do direito e da economia, e, em parte, por se tratar de objeto exclusivo do direito econômico, que, em geral, compartilha seus objetos com outros ramos do direito. A exemplo do Mercosul e outros organismos internacionais estudados pelo direito econômico e pelo direito internacional. A CID, estudada pelo direito econômico e pelo direito tributário. As agências reguladoras, estudada pelo direito econômico e pelo direito administrativo. E o sistema financeiro, estudado pelo direito econômico e pelo direito empresarial. Fábio Guimarães. Obrigado. Ficou faltando fechar aspas aqui, ou parênteses aqui. Ficou faltando um S aqui. Peço perdão aos amigos, mas fica registrado pedir desculpa para vocês. Então, o que o Fábio Guimarães está explicando para a gente? E esse destaque do direito econômico, ou melhor, que o direito econômico, por mais que ele tenha uma legislação própria, por mais que ele tenha institutos próprios, é também uma dificuldade em seu estudo o fato dele constantemente demandar a união com outras disciplinas jurídicas. Então, direito interno, direito que é o direito econômico e o direito internacional público, direito internacional privado, pensando na fusão de uma empresa estrangeira com uma empresa brasileira, no caso nem a fusão, né? Ali foi a aquisição da Bombardier adquirindo Não, foi a Boeing. A Boeing adquirindo a Boeing, a Embraer. A Embraer, por exemplo. Então, temos ali temas de direito internacional, direito administrativo, direito empresarial, internacional público, internacional privado. Agências reguladoras envolvem direito econômico e administrativo. Quando se analisa o sistema financeiro, precisa, dentro do direito da concorrência, precisamos da ajuda do pessoal do empresarial. Então, por mais que exista essa previsão legislativa própria, e que seja muito importante combater os cartéis e os monopólios na história da economia, na história do sistema capitalista, é muito importante a atuação do Estado nesses temas. É difícil a gente
pensar num direito da concorrência fechado. Ele nunca vai atuar de maneira fechada, porque todas as ações ou todos os atos que envolvam direito da concorrência são atos muito complexos, envolvendo comumente empresas de porte gigantesco, que têm uma estrutura empresarial corporativa muito grande, que dificulta a compreensão dos atos por si só. Então, o direito da concorrência ele vai precisar da ajuda de profissionais de outras áreas. Então, essas são algumas das dificuldades que nós vamos encontrar. Porque, apesar dele ser regido por uma lei geral, e, inclusive, pelo fato de ser regido por uma lei geral. Por quê? Vou entender, vou explicar melhor essa segunda parte que eu acabei de falar para vocês. Antes disso, ele tem essa lei geral, que é a lei antitrust, ou a lei da concorrência, lei 12.529, que é uma lei que tem muitos conceitos próprios, que prevê o funcionamento de cada um dos órgãos do CAD, que prevê a estrutura do CAD, prevê sanções, prevê responsabilidade, pode ter responsabilidade solidária ou responsabilidade subsidiária da pessoa física em relação à pessoa jurídica. Então já fica claro que pode haver punição para pessoa física, para pessoa jurídica. Pessoa física não, né? Pessoa natural, pessoa jurídica. Então tem regras próprias, muito próprias. E muitas vezes também é aplicável o direito penal, né? No direito da concorrência também. Pode ser que a gente tenha que chamar lá o Rafael ou o Marcelo do direito penal. Além disso, as características, se pudéssemos definir algumas características marcantes dessa disciplina de direito da concorrência, seriam flexibilidade, mobilidade, mutabilidade, porque trata de temas de economia, e a economia se dinamiza cada vez mais, ela se modifica cada vez mais, as empresas se modificam cada vez mais. A Eireli ou Eireli não existia, por exemplo, até 2011, e é muito importante hoje no cenário nacional. Então, esse direito de defesa da concorrência, ele tem que permitir uma flexibilidade. E por ter que permitir essa flexibilidade, mobilidade e mutabilidade das suas normas, é que ele é regido por normas que a redação das normas tem como características serem conceitos legais indeterminados. Conceitos legais indeterminados que não tem, muitas vezes, na própria norma de defesa da concorrência, que é essa lei 2.529, você não encontra o conceito de um instituto que ele cita. Você vai ter que procurar esse conceito na lei das sociedades anônimas, sobre fusão, sobre aquisição. Ou então são conceitos legais que você não encontra em lugar nenhum, como se fosse uma principiologia. Princípios, às vezes, você não acha conceitos nos códigos, né, nas leis. Por que isso? Exatamente porque a economia demanda flexibilização, demanda mobilidade, demanda mutabilidade dessa norma, porque a economia atual é assim, é muito dinâmica. Então, a legislação tem que também ser muito aberta e permitir que, no caso concreto, é que o magistrado identifique se estão presentes ofensas ou não, depois da atuação do CAD, normalmente, né? Já que esses fatos econômicos, como eu expliquei para vocês, são complexos. Não se preocupe, a gente vai ver a legislação de direito da concorrência, vai ver bastante norma de direito da concorrência, vocês vão perceber tudo isso que eu estou falando. Só estou fazendo um breve relatório inicial para a gente chegar lá, tá? E, por outro lado, pensando já no lado não só da economia entre os particulares, mas da administração pública, a gente sabe também que as políticas econômicas costumam se modificar de governo a governo. Então, uma lei da concorrência, essa lei da concorrência, ela não pode ser interventora demais, porque ela deixaria de ser aplicada, ficaria obsoleta perante um momento em que o Brasil é mais liberal. Ou ela não pode ser liberal demais, porque poderia tentar que houvesse uma substituição dessa lei por um governo mais interventor. Então, ela tem que ser moderada, ela tem que ser composta por tipos, por artigos mais abertos e que permitam a atuação do magistrado, principalmente do magistrado, né? Um pouquinho de histórico desse direito da concorrência.
como que surge o direito da concorrência? Ele surge, como a gente até falou sobre o trust, já dá para se imaginar que ele vem do direito anglo-saxão. Os livros indicam especificamente a origem no Sherman Act, ou na legislação de Sherman. E por que surgiu o Sherman Act lá nos Estados Unidos? Ele surge porque se percebeu que aquele sistema liberal puro aplicado ao longo do século XIX, na prática, ele era insustentável, porque formou grandes companhias, como aquelas do Rockefeller, lá na Inglaterra, o banco Barclays, o que mais? O JP Morgan, empresas que existem até hoje, tá? Mas essas empresas eram gigantescas, elas dominavam muitos mercados e elas agiam para eliminar a concorrência, mesmo que elas fizessem acordos de atuação entre elas. JP Morgan, você vai ficar só com esse setor, eu que sou o Rockefeller, vou ficar só com esse setor, ou então eu vou ficar com essa região do país, você fica com aquela região do país. Esse sistema liberal puro, então, na prática, ele se mostrou insustentável porque as pequenas empresas foram completamente dominadas pelas grandes empresas, nos Estados Unidos, na Inglaterra, e houve um abuso do poder econômico, e aí a maior parcela da população viu-se alijada da participação empreendedora no mercado, tendo que participar apenas como trabalhador ou como consumidor. E essas corporações, elas também passaram a se mostrar um risco para os próprios políticos, para os próprios governantes, porque se eles não legislassem em nome delas, se eles não apoiassem os seus pleitos, eles perderiam incentivos, perderiam patrocínio ou financiamento nas suas campanhas, e percebeu-se que grandes corporações podem ser nocivas para as sociedades. Então, o ideal é que haja a maior concorrência possível para evitar monopólio, oligopólio, e aí o Estado passa a agir. A gente percebe isso lembrando da Operação Lava Jato, lembrando da relação entre o Partido dos Trabalhadores, mais uma vez eu estou citando o nome, não pode, mas entre um partido aí e outras empresas aí de construção, né, do setor de infraestrutura. A gente viu que esse determinado partido que estava no poder na época, ele teria escolhido, entre aspas, essas grandes empresas nacionais como nós chamamos de campeãs nacionais. Olha, essas empresas são maravilhosas, são exemplos para o país, nós temos que valorizar essas empresas. E aí permitia que elas abusassem demais do seu poder econômico quando venciam as concorrências para participação nas licitações do poder público. Né? Permitiu-se, não apenas permitiu, mas como se incentivou. Por quê? Porque aí essas empresas iam financiar esse mesmo partido depois nas eleições, essas mesmas empresas davam aquela fatiada no final no valor, aumentava o valor e dava uma parcela para os governantes. Então, para a sociedade em geral, o melhor é ter, ao invés de ao invés de poucas, mas grandes empresas, é melhor ter muitas, mas médias ou pequenas empresas. É melhor. Claro que não vai acontecer isso num país do tamanho do Brasil, vai ter de tudo, porque o Brasil tem um mercado muito grande, tem uma influência muito grande. Tá? Antes da gente ir para o intervalo, meu caro Emerson, você pode ler mais ou menos o que levou à elaboração desse famoso Sherman Act, que é um marco normativo lá do final do século XIX? Sim. Algumas situações de monopólio expuseram os riscos. Em 1871, foi analisado o caso Morris versus Barclay, em que 5 empresas produtoras de carvão entraram em acordo no estado de Nova York para dividir o mercado. A Suprema Corte da Pensilvânia entendeu que este acordo lhes permitia o controle do mercado em níveis que não seriam alcançados se deixado as leis naturais do comércio. Além de se tratar de mercadoria de primeira necessidade para inúmeras finalidades, o acordo foi entendido como prejudicial. E aí, percebendo a prejudicialidade,
desse tipo de ato, então vejam que grandes empresas, 5 empresas produtoras de carvão, elas perceberam que, ao invés de ficarem concorrendo entre elas, o melhor era elas entrarem em um acordo para dividir aquele mercado. Você vai ficar com certa região, você com aquela região, a gente vai manter o mesmo nível de preço e pronto. E ninguém vai conseguir entrar no mercado para competir com a gente, porque ninguém vai conseguir colocar um preço mais baixo que o nosso. Se entrar alguém colocando um preço mais baixo, a gente abaixa o nosso e as pessoas são eliminadas do mercado. É assim que funciona. Esse Sherman Act é um marco legislativo, como eu avisei para vocês, de 1890, mas ele foi considerado muito rigoroso, excessivamente rigoroso. E aí, em 1914, houve, na verdade, pouco tempo depois, houve a elaboração de outra legislação, mas em 1914 é criado essa Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos, que tinha como objetivo investigar, informar, reprimir essa concorrência desleal. Hoje, se a gente tivesse que analisar, se diria que estamos numa quarta fase do direito concorrencial. Bom, fica aqui um pouquinho de registro histórico, eu não vou ficar passando por registro histórico demais com vocês, não, porque senão a gente não finaliza, mas quem tiver curiosidade de ler, tem aqui a respeito, tem um pouquinho de história na Europa. Existe essa preocupação, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, para evitar a supremacia de grandes empresas e vínculo de grandes empresas com certas ideologias, né, na Europa, que a gente sabe quais foram as consequências. Mas fica aí o registro, né? Até hoje a União Europeia ela atua muito firmemente e contrariamente a atos de concentração, né, vedando atos de concentração de grandes empresas. Aqui no Brasil, o mercado agiu sem uma disciplina específica até 1934. Nossa, esse tempo todo, bom, o Brasil é agrário, né? O Brasil era essencialmente um produtor rural até pouco tempo. E agora está voltando, só que a produção rural brasileira exportadora não é bem aquela produção rural, não. É uma agroindústria, indústria mesmo. A produção é racionalizada, não é tão... Só é rural porque é no campo, porque é na área rural, mas porque a tecnologia envolvida é de ponta. Não deixa nada a desejar para as grandes indústrias, não. Então ele ficou sem disciplina até 1934, e a partir de 1934, já com o Getúlio Vargas no poder, né, foi criada aquela ordem econômica e social pela primeira vez na Constituição de 1934, que se vai tratar da ordem econômica e social, se preocupa em garantir a liberdade econômica e assim também a liberdade de iniciativa. Logo depois é produzida a Constituição de 1937, que é uma Constituição questionada pelo seu viés autoritário, e caracteriza, é um exemplo desse viés autoritário, equiparar os crimes contra a economia popular a crimes contra o Estado em si. Exemplo de um decreto-lei que extrai seu fundamento, obviamente, da Constituição de 1937, esse decreto-lei 869 de 1938, fala o seguinte: é crime destruir ou inutilizar intencionalmente e sem autorização legal com o fim de determinar a alta de preço, em proveito próprio de terceiro, matérias-primas ou produtos necessários ao consumo do povo. Então havia destruição ou inutilização de certos produtos e que eram importantes para o consumo do povo, para aumento do preço, né? Então eram metodologias um tanto quanto arcaicas. É crime, ok, é crime, mas quem fez isso? O Estado brasileiro fez isso, muitas vezes. Fez isso com café, quando houve a crise do café. O Estado brasileiro, apesar de prever que era crime, ele fez isso em certos momentos. O Getúlio Vargas ele adquiriu sacas de café e queimou essas sacas de café lá no Porto de Santos. Para quê? Para manter estável o preço do café. Era importante que o Brasil mantivesse o preço do café estável, porque se fica muito barato o preço do café, existiria um colapso na economia nacional. Mas, obviamente, é só um início Aí de seria um legislação. controle da economia, não, Rodrigo?
é uma forma de controle da economia, só que o Estado que estabelece que é crime outras pessoas fazerem isso, e ele faz também. Mas ele faz, porque ele tem o poder de fazer. Para controlar, é uma forma de controle, sim, da economia, sem dúvida. O que eu destaco é que para o particular é crime, mas para o Estado é permitido. Mas da mesma forma, né? Porque, na verdade, aí ele deveria ter aclarado na lei que, em caso de necessidade de estabilização da economia, o Estado teria essa prerrogativa, né? Não, mas deve estar. É porque a nossa análise está partindo do particular. Eu só fiz uma comparação com um fato histórico, mas deve estar, e mesmo se não estivesse. O Getúlio Vargas, ele concentrava poder suficiente para modificar, se fosse necessária, a legislação praticamente de um dia para o outro. Então, esse é o problema dos governos autoritários, é poder desobedecer a principiologia e as normas de direito da maneira que bem entende. Em 1945, já há a criação de um órgão de defesa da concorrência. Um órgão, não é uma entidade específica, é um órgão, é a Comissão Administrativa de Defesa da Concorrência, que tem a sigla parecida com... semelhante, né, parecida, né, semelhante à do atual CAD, mas isso aqui é uma comissão administrativa, hoje é um conselho administrativo diferente. Então, antes era a CAD, agora é o CAD. E o decreto de criação já prevê quais seriam alguns desses atos contrários ao interesse da economia nacional. Por exemplo, ajuste de acordo entre empresas comerciais, industriais ou agrícolas, ou entre pessoas ou grupo de pessoas vinculadas a tais empresas ou interessados no objeto de seus negócios, que tenham por efeito. Então, se estabelece quais são os atos, né, de maneira geral, e quais os efeitos. Né? Esses atos eles têm que ser praticados com um objetivo específico. Qual o objetivo? Elevar o preço de venda dos produtos, restringir, cercear ou suprimir a liberdade econômica de outras empresas, influenciar no mercado de modo favorável ao estabelecimento de um monopólio, ainda que regional. Então, o monopólio ele vai permear quase sempre o ideário daqueles que combatem os abusos de poder dentro do direito concorrencial. Quais eram as atribuições dessa antiga CAD? Regular mercados, estabilizar preços e padronizar produção. Fiscalizar e reprimir atos contrários à economia nacional. Então, o CAD ele tem o poder de buscar a regulação, estabilização e padronização e evitar que os particulares, entre eles, regulem mercados por contratos entre eles, né, grandes empresas, evitar que esses particulares, eles mesmos, estabeleçam preços ao invés de o mercado estabelecer o preço, e evitar que esses particulares, através de acordos, fixem uma maneira de produção padronizada, porque isso, na verdade, é evitar o desenvolvimento de novos procedimentos, novas tecnologias. E aqui está, no artigo 21, consta aí as atribuições, eu não vou ficar lendo essas atribuições, também não vou tratar muito desse artigo 8º não, senão a gente não consegue acabar. Então, essa parte histórica fica aí como registro e precisamos chegar mais próximo desse nosso momento. Está aí a Constituição de 46 e a Constituição de 88, que a gente já viu, parágrafo 4º no artigo 173. E o que importa para a gente são essas normas aqui. Ó. A partir da Constituição de 88, da previsão do parágrafo 4º do artigo 173, foi necessário editar legislação específica. É a criação dessa Secretaria Nacional de Direito Econômico, e foram editadas 2 leis nos anos 90, que são muito importantes para a nossa disciplina. Essa Lei 8.137, que define crimes contra a ordem tributária, ordem econômica e relação de consumo de outras providências, depois foi substituída por outras legislações mais específicas nesses temas. E nós temos a Lei 8884 de 94, antiga Lei da Concorrência, ou antiga Lei Antitruste, que transformou esse Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência em uma autarquia. Então, aquela antiga CAD agora, que era um órgão, agora é um conselho, é uma autarquia. Se é uma autarquia, tem bastante autonomia, como nós sabemos,
e também dispõe sobre prevenção, repressão a infrações da ordem econômica. Foi muito importante essa lei 8884 de 94, mas ela foi substituída pela lei mais recente, a lei 12.529, que é a lei de defesa da concorrência, já num novo contexto, um novo modelo econômico, num novo modelo de atuação estatal. Ele dinamiza o nosso direito da concorrência, cria um novo sistema brasileiro de defesa da concorrência, extingue aquela Secretaria de Direito Econômico, cria uma Superintendência Geral, que substitui essa Secretaria de Direito Econômico, e essa Superintendência Geral ela passa a compor o CAD. Opa, a bateria acabando aqui. Passa a compor o CAD, passa a fazer parte do Conselho, então está internalizado no CAD. E veremos os principais conceitos que envolvem defesa da concorrência depois do intervalo. São 8h20, voltamos 10 para as 9, ok? Ok. Beleza, então, meus amigos, até daqui a pouco. Então, vamos fazer um intervalo, a gente retorna 8h50. Beleza. Beleza.